Olá, tudo bem? Tamar aqui. Você gosta de história, das histórias da Bíblia? Hoje eu vou te relatar um acontecimento histórico que marcou a vida de Jesus quando ele esteve na terra. Fique comigo até o fim desse vídeo, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva já, gratuitamente, em menos de 2 segundos. Basta clicar aí no botão vermelho embaixo do vídeo, escrito inscrever-se. Clique no sininho e escolha a opção Todas, para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixa o seu like, clicando aí no joinha, no gostei, para que o YouTube saiba que este assunto é importante e assim ele envia para mais gente, abençoando mais pessoas. Compartilhe com todos os teus contatos e Deus te recompensará. Vem comigo! No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 5, a Bíblia Sagrada relata: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, cuja mulher se chamava Isabel. Esse casal idoso não tinha filhos, porque Isabel era estéril, mas eles eram justos perante Deus e viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Um dia, Zacarias está no templo, o anjo Gabriel lhe aparece, ele diz que Isabel lhe daria um filho e o seu nome deveria ser João. 6 meses depois, o mesmo anjo Gabriel é enviado por Deus para Nazaré, na Galileia, onde estava Maria, noiva de José e prima de Isabel. Gabriel lhe anuncia o nascimento sobrenatural de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Alguns dias depois, Maria, já grávida, vai visitar sua prima. Quando ela entra na casa de Zacarias e cumprimenta Isabel, João Batista pula de alegria dentro da sua barriga. Começava ali, no ventre, uma amizade entre Jesus e João Batista. João Batista nasce. O Senhor era com ele. Lucas 1,40 diz que ele crescia e se robustecia em espírito. Jesus Cristo nasce, o Senhor Deus era com ele. Lucas 2, versículos 40 e 52 diz que ele crescia em estatura e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. João se torna um homem, Jesus se torna um homem. João é levantado por Deus para pregar o arrependimento dos pecados e preparar o caminho para o Messias. Quando o povo começa a pensar que João era o Cristo, o Messias, ele declara: eu não sou. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João elogia Jesus e Jesus elogia João em Mateus 11:11, dizendo: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. João Batista foi confundido com Jesus e Jesus foi confundido com João Batista. João tinha discípulos, Jesus tinha discípulos. Ambos eram amigos, eram profetas, eram pregadores do arrependimento, anunciavam o reino de Deus. Jesus foi batizado por João. João fazia um discurso duro contra o pecado. Jesus também. Herodes, o tetrarca, que governava a tetrarquia da Galileia, uma das 4 divisões romanas da Palestina, tinha uma relação amorosa com sua cunhada Herodias. Porém, o profeta João Batista, e amigo de Jesus, e filho da prima de sua mãe, aquele que fora enviado por Deus para preparar o caminho do Messias, pregando no deserto da Judéia a necessidade de arrependimento, e apontando Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pregava contra o relacionamento entre Herodes e Herodias. Por causa disso, Herodes mandou prendê-lo. Na festa de aniversário de Herodes, ele gosta de ver a filha de Herodias dançando, chama ela e lhe promete dar-lhe qualquer coisa que ela pedisse.
Instruída por sua mãe, ela pede num prato a cabeça de João Batista. O rei Herodes ficou aflito, mas para honrar o seu juramento feito diante dos seus convidados, mandou que João fosse degolado lá na prisão. Trouxeram a cabeça dele para a jovem, que levou-a para sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo, o sepultaram e foram contar para Jesus o que havia acontecido. Jesus estava pregando não na sua cidade, mas na cidade dos seus discípulos. Jesus saiu da casa onde ele estava, foi à beira do mar, assentou-se na praia, olhando para o mar com a vista no horizonte. Mas logo, o povo, vendo muita gente, se dirigiu até ele, de forma que ele estava completamente cercado. Então, para poder falar com todos, se dirigindo para as pessoas de frente e não tendo ninguém às suas costas, ele entra num barco, se assenta e toda a multidão fica em pé na praia, esperando o alimento espiritual que só ele poderia lhes dar. E Jesus, nosso mestre por excelência, com a sua voz mansa e suave, começa: Eis que o semeador saiu a semear. Ele conta a parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento e vai para casa. Em casa, a pedido dos seus discípulos, ele explica a parábola do joio, conta a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede, e então volta para a sua terra, a sua pátria. E é na sua terra, na sua pátria, que ele recebe a notícia da morte do seu amigo João Batista. Qual foi a reação de Jesus? Não era o filho de uma viúva, não era alguém desconhecido, não era alguém de quem Jesus nunca havia ouvido falar. Era aquele que pulou de alegria no ventre de sua mãe quando sentiu a sua presença. Era aquele que o reconheceu como o Cordeiro, como o batizador no Espírito Santo, como aquele que haveria de vir. Era aquele que o batizara e juntos viram o Espírito Santo descer como pomba e ouviram a voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Como Jesus vai reagir? Como você tem reagido diante de uma notícia ruim? Diante de uma perda, de uma dor, de um sofrimento? No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 13, diz a santa e preciosa palavra de Deus: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E o povo, sabendo disso, seguiu-o a pé desde as cidades. O povo vai a pé, Jesus vai de barco. O povo vai por terra, Jesus vai por mar. Ele quer ficar sozinho, ele e o Pai. Jesus precisava de um tempo para se recompor, para se recuperar, para dar a volta por cima, para sepultar aquela dor, para superar aquele baque, para vencer aquela perda. Só seria possível ele continuar o seu ministério de perdão, amor, graça, cura, libertação, se ele mesmo estivesse em paz com Deus e consigo mesmo. Quantas e quantas pessoas que nunca superam os traumas sofridos na vida, os sofrimentos pelos quais passou, as perdas que teve. São pessoas que nunca foram emocionalmente curadas, ainda guardam mágoas de 30 anos atrás, ainda guardam rancor, ressentimentos e por causa disso deixam de viver e de desfrutar do melhor que Deus tem para elas. É preciso tirar os sentimentos ruins do coração para dar lugar aos sentimentos bons. Você precisa liberar espaço no seu coração para as coisas boas que Deus quer colocar. Deus quer te usar para levantar muita gente, mas primeiro quem precisa se levantar é você. Deus quer te usar como instrumento de cura para muitos, mas primeiro quem tem que ser curada é você. Deus vai te levantar para ser instrumento de libertação física e emocional para muitas pessoas. Mas primeiro, quem tem que ser liberto e transformado é você. Deus vai te usar em nome do Senhor Jesus para aconselhar muita gente na área sentimental. Mas primeiro, quem tem que se resolver é você.
Jesus precisava resolver a sua dor, porque uma multidão o esperava, esperando receber dele alguma coisa. Você, como Jesus, precisa dar um tempo para si mesmo, para si mesma. Você tem que resolver esse sentimento, esta mágoa, esta dor, este rancor. É entre você e Deus. Você precisa liberar o perdão. Não adianta fingir que está tudo bem quando não está. Você precisa tratar a ferida, deitar o bálsamo, ser sarada, ser curado. Pare, se ajoelhe ou sente-se e chore tudo o que tiver que chorar. Mas depois se levante, sacode a poeira, deixa tudo para trás e vá viver o que Deus tem reservado para ti. Você não precisa esquecer o que aconteceu, só precisa não se sentir sufocado cada vez que se lembrar. Abandone os sentimentos ruins e deixe Deus trazer paz ao seu coração. Eu não sei se Jesus orou, se ele chorou, se ele derramou lágrimas, mas o que eu sei é que ele se curou. Jesus neste momento não está orando por ninguém, não está ensinando ninguém, não está libertando ninguém, ele está resolvendo como ser humano a sua dor, a sua perda, para nos dar o exemplo. Mais vale você tirar um tempo para respeitar a sua dor, a sua perda, ser curada e viver dias de glória, do que não respeitar o seu tempo de dor e viver a vida toda sendo uma pessoa amarga, amargurada, triste, abatida, depressiva, mal amada. Pare de fingir que está tudo bem quando não está. Salomão diz em Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Respeite o tempo de Deus na sua vida. Não finja que está tudo bem quando o tempo está ruim, quando o tempo está fechado. Talvez você esteja vivendo, eu não sei, Deus sabe, mas talvez você esteja vivendo o tempo de perda, o tempo de alguém que partiu, o tempo de arrancar o que se plantou, o tempo de derrubar, de chorar, de prantear, de afastar-se, de abraçar. O tempo de perder, o tempo de jogar fora, o tempo de estar calado, o tempo de guerra. Respeite o seu momento, cure as suas feridas. Jesus tem o bálsamo e derrama hoje sobre a sua alma, sobre as suas emoções, sobre os teus sentimentos. Hoje, tudo que é ruim fica para trás para dar lugar para o que é bom. O que faz mal para você, a partir de hoje, fica no passado para dar lugar para aquilo que faz bem. Todo sentimento velho fica para trás para dar lugar para os sentimentos novos que virão. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Hoje, em nome do Senhor Jesus e com a graça de Deus, você está virando a página da sua vida. Um novo tempo de vitória e de felicidade vem vindo aí. Jesus chorou a morte de Lázaro. Jesus sentiu a perda de João Batista. Como Deus, ele poderia ressuscitá-lo, mas como homem, ele decidiu sofrer a sua dor. Jesus sofreu a dor da perda, mas não ficou na dor para sempre. Ele foi ferido nos sentimentos, mas não ficou ferido para sempre. Ele se sentiu amargurado, mas não viveu amargurado a vida toda. Ele sabia que precisava se curar, porque uma multidão precisava ser curada por ele. Ele precisa se recuperar, porque eu e você dependíamos da sua missão. Dele,
concluir a sua missão. E então em Mateus 14:14 diz assim: E Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Jesus entra num barco com a alma triste pela perda de João Batista, mas sai do barco recuperado e disposto a curar todos aqueles que ele encontra no caminho. Hoje a sua dor fica para trás. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai se lembrar, que você não sentirá a dor da perda, não é isso. O que estou dizendo é que a partir de hoje você vai deixar as coisas para trás, as coisas que para trás ficaram, e vai olhar para frente, andar para frente, olhando para o alvo, para o seu futuro, para aquilo que Deus tem reservado para você. Você hoje está sendo curado para que possa curar a outros, em nome do Senhor Jesus. Depois de Jesus curar muitos doentes naquele dia, ninguém queria ir embora, porque a presença de Jesus os alegrava. Eles estavam em um lugar isolado, já era tarde, mas ninguém queria ir embora. Jesus estava muito bem resolvido, estava no cumprimento da sua missão, realizando os propósitos do seu Pai. O povo está com fome, mas não quer ir embora. Então Jesus realiza a primeira multiplicação dos pães e peixes. Alimenta uma multidão, quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. A sua dor ficou no barco, no meio do mar. As suas lágrimas ninguém viu. Os seus sentimentos ruins, que poderiam deixar marcas ruins nas suas emoções, ficaram no oceano. E Jesus prosseguiu na sua missão. Hoje você faz como Jesus e como Paulo, que disse em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo. Deus te abençoe. Grande abraço. Beijo no coração. Fica com Deus.